Cuidar da economia ou do meio ambiente? Está cada vez mais claro que não dá para ter um sem o outro. O BIS, Bank for International Settlements, chamado de o Banco dos Bancos Centrais, lançou no começo do mês o livro O Cisne Verde, de autoria de um grupo de economistas. Depois da crise global de 2008, economistas criaram o termo cisne negro, que é um evento inesperado que causa uma crise de grandes proporções. No livro publicado agora, a preocupação é com o impacto das mudanças climáticas sobre a economia. Os recentes incêndios da Austrália, por exemplo, custaram muito caro. E não é só isso. Um país afetado por uma crise climática pode ter dificuldades para pagar suas dívidas. A proibição, por exemplo, de combustíveis fósseis pode derrubar as ações de empresas de petróleo e desequilibrar os mercados. Com eventos de grandes proporções, como aquela chuva recente que causou alagamentos enormes em São Paulo, as seguradoras podem entrar em crise. Joel, nosso economista filósofo, dá para continuar ignorando as mudanças climáticas ou dando prioridade a uma agenda econômica em detrimento do meio ambiente? Eu acho que o próprio governo Bolsonaro recebeu claramente em Davos o recado de que não dá. E que a forma como a gente vinha se comportando esse primeiro ano de governo com relação à Amazônia, no qual não só se desmontou todo o aparato de proteção ambiental, levando a um aumento aí de quase 30% do desmatamento, mas além disso, acusou-se a ciência, o INPE, qualquer órgão que faça o monitoramento, a fiscalização, acusou-se ainda de estarem a serviço de interesses estrangeiros, em teorias da conspiração. Eu espero que agora que a gente está vendo em que o Ricardo Salles, o maior inimigo da Amazônia nesse país, está sendo um pouco isolado da questão da Amazônia, criando-se um novo conselho aí para o general Mourão, quem sabe tocar a coisa de uma forma um pouco menos destrutiva, talvez. Essa é uma questão que eu queria jogar aqui para vocês. O governo Bolsonaro transferiu o Conselho da Amazônia do Ministério do Meio Ambiente para a vice-presidência da República. Governadores de 9 estados da Amazônia Legal foram retirados do Conselho e criticaram essa decisão. Queria perguntar, enfim, pode ser para vocês todos aí, essa troca do Salles pelo Mourão muda alguma coisa nessa política ambiental? Olha, sem dúvida nenhuma é positiva. O Salles estava... A gente tinha um ministro do meio ambiente que era mais predador e inimigo do meio ambiente do que o Ministério da Agricultura. A gente estava numa situação em que a gente esperava mais defesa da Amazônia vindo da agricultura do que do meio ambiente. Estava um negócio disfuncional e pegando muito mal para o Brasil. O país recebeu o recado, recebeu de que, olha, vocês estão brincando com isso, vocês estão brincando literalmente com fogo, em breve o boicote pode vir aí. Em breve, será que problemas de venda... recebeu bem esse recado, Joel? Porque o Bolsonaro acabou de chamar o Greenpeace de lixo, não foi isso? No coração nunca vai receber. Acho que a gente não pode ter ilusão de vamos ver o desenvolvimento sustentável nesse governo. O que eu quero ver, pelo menos, não vamos devastar da maneira que a gente estava vendo antes, que seja por medo de sanções internacionais. O Brasil está muito longe desse sonho que você falou do desenvolvimento verde, o Green New Deal, o que quer que seja um desenvolvimento que leve a sério o nosso patrimônio ambiental, que afinal de contas é o maior do mundo. Tá? O Brasil também é o país que, entre todos os países do mundo, é um dos que mais potencialmente vai sentir os danos do aquecimento global, tá? Possivelmente, inclusive, desertificando grande área aqui do Brasil. Então, o Brasil está muito longe desse sonho, mas eu espero que ele, pelo menos, tenha botado um pé para fora do pesadelo que ele estava ajudando a gerir e ajudou a gerir em 2019. Vamos ver. Voltar a basear a ciência, né? Usar a ciência para fazer política. Exato. A gente dá graças a Deus quando um ministro, quando um vice-presidente do governo diz que acredita na ciência básica acerca da questão. A gente aplaude, é isso mesmo, não sei o quê. Porque isso já virou algo que a gente não tinha como esperar no ano passado. Eu espero que pelo menos isso a gente possa esperar agora. O Brasil sempre foi protagonista em encontros internacionais nessa questão do meio ambiente. Como é que vocês acham que ficou essa questão do protagonismo depois desse primeiro ano de governo tão desastroso? Eu acho que, assim, o marco de uma mudança do nosso país foi a Rio 92. Ali, anterior a isso, quer dizer, nós estávamos mal posicionados no mundo. Vamos ser claros. Quer dizer, a decisão de trazer o evento para o Brasil, para o Rio de Janeiro,
e as consequências e os desdobramentos, de certa forma, foi reposicionando o Brasil. Também, paralelamente a isso, o Brasil foi se equipando, né? Foi criando as instituições, melhorou do ponto de vista da sua legislação e assim por diante. O que salta aos olhos é o seguinte, quer dizer, nós somos uma potência ambiental. Nós temos mais de 60% do nosso território com cobertura florestal nativa. Quer dizer, isso é um ativo que nós estamos, de certa forma, desperdiçando ao colocar o país com um posicionamento equivocado no mundo. Então, nós precisamos reposicionar o país. Eu acho que esse é o nosso desafio. Vamos ver se o vice-presidente, assumindo a liderança desse conselho, abre o diálogo com os governadores, porque não pode, eu acho que não pode isolar os governos subnacionais dessa construção e, sabe, passe a ter uma outra atitude diante desse desafio. Quer dizer, nós temos um problema no planeta da agenda global, por isso é que nós precisamos muito valorizar o entendimento com os vários países do mundo. A agenda global, um dos pontos prioritários é cuidar da questão do clima. Então, e neste ponto o Brasil pode se posicionar, os produtos brasileiros podem se valorizar nos mercados, nós podemos abrir novos mercados. Nós estamos na iminência de ver mercados que duramente o Brasil abriu serem fechados. Quer dizer, quando o produto made in Brasil poderia estar sendo valorizado com um posicionamento claro e competente do nosso país no mundo. Quer dizer, toda essa mudança que vem do consumidor, quando o Joel fala de boicote, quer dizer, qual é o boicote perigoso? É do consumidor. Não era boicote de governo. O governo você vai lá e debate, faz um outro pacto, faz um outro acordo. Agora, um boicote de consumidor, ele é matador, porque ele é absolutamente desorganizado. Você não tem como dialogar com isso. Então, um boicote orgânico. Quando nós precisamos, é o contrário, é reposicionar o Brasil, sabe, e abrir novos mercados, inclusive com produtos que são sustentáveis, recicláveis, biodegradáveis, sabe, aproveitar o espaço que a juventude está colocando de não querer produtos que você não sabe, quer dizer, o que acontece com ele com pós-uso, a questão que tem origem fóssil, quer dizer, esse espaço é um espaço bom para um país como o Brasil. Nós estamos com a bola em frente do gol, né? Gol sem goleiro e nós estamos chutando fora, literalmente. As Forças Armadas têm muito interesse na Amazônia há muito tempo. Assim, o Exército sempre faz cursos sobre isso, inclusive com jornalistas. Então, assim, o general tem experiência, inclusive, de servir, o general Mourão, né? De servir na Amazônia, de conhecer a região. Eu só acho assim, que esse embate entre a área ideológica do governo sobre como usar a Amazônia, ele é permanente, independente de ter tirado o conselho do Ministério do Meio Ambiente. Qualquer coisa que contrarie o pensamento do Bolsonaro e dessa área ideológica sempre vai estar em choque. Então, assim, o Exército flerta também com a ideia de fazer mineração em áreas indígenas. Vi em documentos do Clube Militar, essas questões, explorar as áreas indígenas. Então, isso vai estar em choque. O general Mourão tende a ser uma pessoa com mais diálogo, até com os governadores. Mas eu acho que transferir o debate só. Não, mas tem uma coisa a favor que o Joel citou. Quer dizer, eu acho que o ambiente que as lideranças do governo brasileiro encontraram em Davos impactou. Isso é indiscutível, tanto que você vê nas declarações, né? E impactou nesse sentido, quer dizer, o que está em jogo são mercados que nós abrimos, são mercados que nós estamos querendo ampliar a presença dos produtos brasileiros, quer dizer, essa porta fechando que deu o sinal para o Brasil. Então, eu acho que tem aí uma frestinha de esperança, né? Mesmo não discordando das suas colocações. Tem uma frestinha de esperança que baixa o santo do pragmatismo, que eu acho que é o que tem que presidir as relações do nosso país com o mundo, né? Mas eu tendo a concordar com a Juliana, sabe? Porque tem uma hora ali que a impressão que dá
é que baixa o caboclo ali, ou no Bolsonaro ou num dos zeros, e eles vão para o Twitter, porque está acontecendo qualquer polêmica e tudo mais, e falam qualquer atrocidade. Tem interesses, Pedro, tem interesses estrangeiros também, entende? Assim, eu lembro de ter acompanhado algumas coletivas do Bolsonaro ano passado, em que ele falava, por exemplo, que ele queria botar o Eduardo Bolsonaro como embaixador, porque era isso que ele queria para poder fazer a exploração de mineração em área indígena na Amazônia, sabe? Então, assim, além dessa ideia, da ideologia, também tem outros interesses em jogo. Mas Juliana, é evidente que existem interesses, mas, ao mesmo tempo, tem uma coisa ali em que a ideologia sufoca a compreensão dos interesses. Porque se o Eduardo Bolsonaro fosse embaixador em Washington, isso não ia mover 1 centímetro a causa da mineração na Amazônia. Ia continuar sendo extremamente polêmico, ia continuar custando muito mais ao Brasil do que ganharia. Quer dizer, talvez ele até tenha se convencido de que com 03 em Washington era só abrir a porta que já estava no Salão Oval.